Glorificado seja o nome do Senhor. A partir de agora vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Fique atento, reverentemente, porque cada palavra é Deus falando para com a sua vida. Preste atenção, é momento de edificação, momento de renovação. Pastor Dreyfus Lopes, que Deus seja contigo. Meus irmãos, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, reunidos no Seu nome, para a glória de Deus. Obrigado ao nosso pastor pela oportunidade. Que o Senhor Jesus continue abençoando, prosperando ainda mais. Meus irmãos, o texto que foi lido aqui pelo pastor Esbá, em Ezequiel capítulo 22, foi o texto que Deus colocou no meu coração, mais especificamente o verso de número 30, que ele diz: e busquei dentre eles um homem, e que estivesse tampado o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. O livro de Ezequiel, ele é um livro tremendo e poderoso, porque ele trata de livro de revelação. Ezequiel, se você vê no seu capítulo de número 1, no versículo de número 1, veja na sua Bíblia, por gentileza, vai estar escrito assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Então o livro de Ezequiel, ele representa livro de revelação, livro de visão. As visões que Ezequiel relata são visões poderosas, visões que os céus se abrem literalmente para Ezequiel poder enxergar. Por isso que no capítulo 1 está mostrando a chamada de Ezequiel e o propósito que Deus tinha para com ele, para profetizar para a nação de Israel, que Ezequiel especifica que Deus fala que é a casa rebelde. Então Ezequiel, ele pega um momento muito difícil da nação de Israel, um momento que a nação ela está caída na idolatria, é uma nação apóstata, uma nação que abandonou a Deus. Desde as suas divisões, lá no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 12, quando Salomão morre, Roboão assume, a partir dali a divisão ela acontece, e assim as 10 tribos vão para o norte e 2 tribos vão para o sul, que é Judá e Benjamim. A partir dali a divisão acontece, e lá na frente, segundo o livro dos reis, no capítulo 17, nós vamos ver que o povo de Israel, que as 10 tribos do norte, elas se misturam, e se misturando na semente, onde dá origem ao povo dos samaritanos. Então, os samaritanos, que foi a capital escolhida por Oni, pai de Acabe, em 1 Reis capítulo 16, veio a apostasia, a mistura. Por isso que lá na frente Esdras, Neemias vão ter problema com Sanbalate, Tobias e Gesem, porque eles eram israelitas de fato, mas eram uma nação misturada. A única nação pura é a nação de Judá, onde Deus preserva a semente da mulher para que Cristo venha. Por isso que Jesus, ele não vem mediante a Davi por Salomão, ele vem mediante a Davi por Natã. Por isso que a Bíblia narra 2 genealogias do Messias. No capítulo 1 de Mateus, Mateus descreve para os judeus, para revelar que o Messias é o Cristo. E no capítulo 3 de Lucas, Lucas trata Jesus na sua humanidade. Enquanto Mateus coloca Jesus como rei, Lucas coloca Jesus como homem, na sua humanidade. É a partir dali então que ele vem por Natã, a semente da mulher que foi escondida. Que se você ler no capítulo 22 do livro de Jeremias, você vai observar do 22 ao 30 que a semente da mulher ela estava escondida, mas por conta de Jeconias, rei de Israel, ele acabou profanando, caiu na idolatria, e Deus eliminou toda a geração de Jeconias, que veio por Salomão. É aí que Deus vai fazer essa mudança. Por isso que Ezequiel, ele trata na profecia desse cenário. E nesse cenário tem mais 2 profetas junto com ele, Daniel e também Jeremias. Jeremias profetiza e fica em Jerusalém. Daniel é levado na primeira leva que Nabucodonosor vem, invade no período de Joaquim, e a partir dali então vai junto toda a família real com Joaquim. Depois, no segundo período do cativeiro,
Nabucodonosor vem de novo, leva mais uma leva, que aí vai já no período de Joaquim, que é esse período que Ezequiel vai ser levantado para poder profetizar. E depois de Zedequias, no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo de número 10 em diante, é a terceira leva para ser levado cativeiro para a Babilônia em 3 períodos. Por isso que Ezequiel, ele vai ser levantado durante o cativeiro. Daniel, ele vai profetizar dentro do palácio. E Jeremias, ele fica em Jerusalém para poder profetizar. É aí que Jeremias profetiza, vê tudo acontecer e ninguém se converter. É por isso que ele escreve o livro das Lamentações de Jeremias, para trazer a nação de volta ao arrependimento. Quando Ezequiel está profetizando, Deus faz Ezequiel ver e enxergar. Porque o livro de Ezequiel, os seus primeiros capítulos, até o capítulo de número 12, Ezequiel está vendo os estágios da glória de Deus. E Deus está revelando para Ezequiel como foi que a glória de Deus foi embora. Se você ler no capítulo 1, você vai ver que o trono desceu e a glória foi revelada para Ezequiel. E Ezequiel viu as visões de Deus e a glória de Deus que foi revelada para ele. E essa glória, ela vai passando. No capítulo 2, Deus vai exortar a nação. No capítulo 3, quando chega no capítulo de número 8, a Bíblia diz que eles estão na idolatria muito tremenda, de maneira que os sacerdotes tinham uma sala secreta dentro do templo, onde tinha vários répteis, tinha vários animais, onde eles adoravam. As mulheres adoravam a Tamos, que era o deus do sol, e assim, olhando para o sol, eles adoravam a Tamos. A partir dali, Deus começa a ver que a nação estava perdida totalmente. É aí que a glória, ela sai do lugar santíssimo, e a glória, ela vai para o átrio. Do átrio, no capítulo 9, a glória, ela vai para a porta. Da porta ela vai para a cidade, e da cidade ela vai para o monte. Então Deus começa a dar sinais que a glória está saindo da nação de Israel. Estava entre os querubins, de entre os querubins sai agora do capítulo 9 e vai para o átrio. No átrio está Tamos, um poste ídolo colocado para adorar a demônios. A partir dali sai do átrio e vai para a porta. E Deus vai alertando, Deus vai mostrando de como a glória vai embora, de como as coisas vão indo embora e desvanecendo, até a glória ir embora totalmente. Deus nunca tira a glória de um lugar de uma vez. Ele sempre vai dando sinais que a glória está indo embora. Cabe alguém estar no templo, cabe alguém estar na cidade, cabe alguém estar vivo para entender que a glória de Deus não pode sair da nossa vida. Deus nunca vai tirar de uma vez. Veja com Sansão, Deus fez com que Sansão provasse do Espírito por 3 vezes e fez aquilo que lhe apraz, mas quando chegou no estágio final, Deus permitiu que Sansão caísse de uma vez por toda, para ele receber o renovo lá na frente. Mas Deus não tirou, não fez com que Sansão desabasse de uma vez por todas. Foi estágios, foi momentos, e Deus vai dando sinal de quando a pessoa está caindo, de quando a pessoa está perdendo a glória, de quando a pessoa está perdendo a presença. Por isso Deus sempre vai levantar um profeta, Deus sempre vai levantar alguém para alertar para a glória de Deus não ir embora. E nesse caso aqui foi o profeta Ezequiel que Deus levantou. Irmãos, a glória de Deus foi embora da nação de Israel, e até hoje, em 2020, a glória nunca mais retornou. A glória não está em Israel, porque Deus preparou um povo diferente, um povo disposto, e assim chamou ele de igreja. Agora a glória está com a igreja, porque o Espírito Santo habita na igreja. Mas Israel não tem mais a glória, não permanece mais na glória, não vive mais na glória. Isso só acontecerá no milênio, lá na frente, onde o próprio Cristo, o trono sairá do lado direito, e ele sentará o trono no templo do milênio, que é Ezequiel 40 ao 48, onde ele vai registrar a glória do templo do milênio. É por isso que Ezequiel, ele sempre vai profetizar a respeito da glória, do arrependimento, e que a nação se converta ao Senhor e volte dos seus maus caminhos. E é isso que ele está falando aqui no capítulo de número 22, as abominações que Israel cometeu. Irmãos, parece que Ezequiel está vendo os nossos dias. Parece que Ezequiel está olhando para o cenário que nós estamos vivendo hoje.
porque tanto se corrompeu o sacerdócio religioso, como os príncipes, governo, autoridade, como também o povo se corrompeu, como também os profetas se venderam. Então parece que ele está vendo o cenário de hoje. A Bíblia é tão atual como há 2000 anos atrás, não tem como se perder nela, por causa que ela já havia profetizado tudo isso que ia acontecer hoje. E veja que Ezequiel está profetizando e fazendo com que nós entendamos aqui nessa noite, que Deus precisa levantar alguém, Deus sempre precisa de alguém na brecha, porque pela crise da nação de Israel estava vivendo, a apostasia entrando, a idolatria entrando, a nação de Israel se perdendo no caminho, Deus estava à procura de alguém que se colocasse na brecha, que não deixasse brecha nos muros, para que o inimigo não pudesse entrar, porque foi pela brecha que foi colocada no muro, que Nabucodonosor sitiou a cidade por 2 anos, e assim invadiu a cidade pelo caminho real. Foi pela brecha que ninguém tampou, que ninguém colocou-se na brecha para poder ser levantado por Deus, para a nação vir aos seus pecados. Se você ler no capítulo 22, veja na sua Bíblia, por gentileza, no versículo de número 7 em diante, versículo 6 vai dizer assim, ó: e eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. 9. Os homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram a perversidade, cometeram no meio de ti. 10. A vergonha do pai se descobriram em ti, e estava impura, e na sua separação humilharam no meio de ti. Olha o versículo 11. Um cometeu abominação com mulheres do seu próximo, outros contaminaram abominavelmente a sua nora, e outros humilhou no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. Versículo 12. Presentes se receberam no meio de ti, para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimido, mas de mim te esqueceste, disse o Senhor Jeová. Parece que nós estamos vendo o que querem fazer com o Brasil. Querem fazer do Brasil uma Sodoma e Gomorra, o mesmo período que Israel viveu, como se tivesse Sodoma e Gomorra, uma prostituição deliberada, e parece que o cenário está se findando. Por quê? Veja no versículo de número 23, ele vai dizer, ó, e vem a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz: tu és uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia de indignação. Por quê? Por causa da profanação do altar de Deus na nação de Israel. Quando o altar de Deus é profanado, não só a igreja ela sofre, como a cidade sofre, o bairro sofre, o estado sofre, e o país que a igreja está ali, ele tem o governo e o domínio, também sofrerá, porque a igreja tem um papel importante, não só dentro da igreja, mas também com a sociedade, porque a igreja é a única instituição que consegue pegar um traficante e transformá-lo num pregador do evangelho. A igreja é a única instituição que consegue pegar um alcoólatra, um cachaceiro, e transformá-lo e fazer dele um ministro da casa de Deus, fazer dele um prostituto, traidor de esposa, fazer dele um homem santo. A igreja é a única instituição que consegue fazer isso, transformar a sociedade, e ela faz isso através do quê? Do poder do evangelho que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Veja no versículo de número 26, e os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do impuro, e dos meus sábados escondem os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Primeira classe que profanou e fez o povo se desviar: os sacerdotes. Ah, pastor, hoje não tem sacerdote. Não tem não? Vamos ver então. Olha lá, 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, olha o que o texto diz em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. A Bíblia diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, aleluia, a nação santa, o povo adquirido, para anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Segundo texto, falando que a igreja é sacerdote. Segundo texto, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha o que a Bíblia diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amas e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Tem mais? Tem mais, aqui tem mais. Está escrito, irmão. Olha só, capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 9. Apocalipse 5, 9, olha o que o texto diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Versículo 10: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Ou seja, então se nós, igreja, fazemos parte de um reino sacerdotal, então nós temos que entender o que é o sacerdote. Por quê? Porque quais são as funções do sacerdote? Veja na Bíblia, Malaquias capítulo de número 2. Qual é a função do sacerdote? Malaquias capítulo de número 2. Veja que eles profanaram, acabaram, fizeram o povo se desviar da palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo de número 4, diz assim, ó: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei para que me temesse, e me temeu, e se assombrou-se por causa do meu nome. Versículo 6: a lei da verdade esteve na sua boca, porque a palavra de Deus tem que estar na boca do sacerdote. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Por quê? Porque os lábios do sacerdote é puro. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou-se muitos da iniquidade. Mas hoje nós vemos sacerdotes querendo que o povo continue andando no pecado, apoiando o casamento, o homossexualismo, apoiando o aborto, apoiando o que a sociedade está colocando. Nós somos igreja de Deus porque nós somos separados do mundo. O mundo jaz do maligno, mas a igreja ainda tem a presença do Espírito Santo. Nós, como crente em Cristo Jesus, sacerdote, não podemos apartar a nossa boca da lei, não podemos deixar a impureza dos nossos lábios, e nem desviarmos, e assim então desviar o povo de Deus. Por isso, Deus está dizendo aqui para você nessa noite: se mantenha firme e vivo, não se aparte da palavra de Deus, porque Deus, Ele vai te usar com poder e autoridade, em nome de Jesus. Versículo 7, olha lá: porque os lábios do sacerdote, meu Deus, guardarão a ciência, e a sua boca buscarão a lei, porque ele é o mensageiro, o anjo do Senhor dos Exércitos. Agora eu pergunto: se você não guarda a palavra de Deus, como a buscarão a ti? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então se o meu coração está cheio da palavra, eu falo da palavra. Mas como se você não se encher da palavra, como buscarão a palavra em ti? Porque se a palavra não estiver no teu coração, se a palavra não for guardada, logo então ninguém buscará a palavra em você. Você é o sacerdote de Deus na terra, onde Deus guardou a palavra. Irmão, sabe qual é mais tremendo de tudo isso? Porque Deus queria que o povo subisse o Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 e capítulo número 20. Deus queria que o povo subisse. Só que quando o povo viu que a nuvem desceu, fumaça, coluna de fogo, trombeta, trovão, raio, o povo ficou com medo e falou: não, Moisés, sobe você. Veja que o povo estava separado 3 dias. O povo tinha jejuado, o povo tinha lavado as suas vestes, 3 dias sem tocar em mulher alguma. O povo estava santidade, era só subir e Deus daria a palavra. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 19, como também Deuteronômio capítulo 33, do 1 ao 3, que Deus pega a lei, escreve os 10 mandamentos, dá na mão dos anjos, e os anjos vêm e entregam na mão de Moisés.
E por que Deus queria fazer aquilo? Por causa que Deus queria que o povo recebesse a palavra, todo mundo em cima do monte, e que Deus queria que todo mundo conhecesse a Deus. Só que o povo ficou com medo de Deus, e assim então se afastaram, porque eles só ouviram barulho, buzina e trombeta, mas se eles subissem, eles iam ouvir a voz de Deus. Por isso que tem muita gente se afastando de Deus, que está no nível lá embaixo, e coloca Deus como um carrasco, porque ele só ouve trombeta, buzina, trovão, e não consegue discernir a voz de Deus. Mas Deus está te chamando aqui nessa noite, sobe um nível mais um pouco, que você vai entender a voz de Deus audível e nítida, falando com você. E aí que Deus falou para Moisés: Moisés, sobe o povo, porque Deus ia pegar a lei, Deus ia pegar a tauba, e Deus ia colocar dentro do povo. Só que como Moisés ficou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz em Deuteronômio 9 e Deuteronômio 10, que Moisés teve que descer de novo. Nessa descida de novo que Moisés desce, o povo cai na idolatria. Cai na idolatria, Moisés tem que subir de novo. Só que dessa vez, no capítulo 10, Moisés vai ter que preparar a pedra. Ele vai ter que ir lá, pegar o martelo, pegar a talhadeira, pegar outra pedra, vai ter que alisar a pedra, deixar a pedra lisinha, deixar a pedra prontinha. Para quê? Para vir então o Senhor escrever o mandamento de novo. Porque todas as vezes que o líder sai para buscar a Deus, para buscar a revelação de Deus, ele tem que tomar cuidado com quem ele deixa na congregação, porque Arão e Ur não têm autoridade que Moisés tem, e o povo vai profanar e cair na idolatria. Então você tem que abrir o seu olho para quem você entrega o seu povo, para quem você entrega a sua igreja, quem você coloca no seu púlpito, porque Arão vai fazer a idolatria, e quando você voltar vai perder todo o povo. É a partir daí então que Deus fala para Moisés: Moisés, faz uma caixa. E Moisés fazendo uma caixa, a palavra vai dentro da caixa. Deus não quer que guarde a palavra dentro da caixa, Deus quer que guarde a palavra dentro do coração. E quando você guarda a palavra dentro do coração, logo o trono de Deus, a tampa do propiciatório desce e fecha você com a sua presença. Não abandone a palavra de Deus, sacerdote. Veja outro texto, por favor, veja outro texto. Oséias, é um texto muito conhecido. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. É um texto conhecido, irmão, mas infelizmente ele é mal usado. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí na Bíblia está ponto e vírgula. Então a gente conhece até aqui só. Então a gente atribui isso ao povo. Mas olha o que o texto diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, ponto e vírgula, porque tu rejeitaste o conhecimento. Tu quem? Sacerdote. Também eu te rejeitarei. Porque, irmão, não tem como sacerdote não ter o conhecimento de Deus para falar. Olha lá: para quem não seja sacerdote diante de Deus, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quando você esquece da palavra de Deus, Deus também esquece de você. Quando você deixa a palavra de Deus, Deus também ele te abandona. Por isso que nós temos que guardar a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, porque eu viver na palavra, eu estou vivendo com Deus aqui na terra. E Deus não só rejeitou eles porque eles não quiseram o conhecimento, não. Versículo de número 7, porque a primeira coisa é ser destruído, depois ser esquecido, e agora a terceira coisa, versículo 7, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, olha lá, eu mudarei a sua honra em vergonha. Não quer passar vergonha não? Mas quer ser honrado por Deus? Guarda a palavra, ama o conhecimento da palavra, que Deus ele vai te honrar. Aleluia. Versículo 8, alimentando-se do pecado do meu povo. Por que eles se alimentaram do pecado do povo? Porque quanto mais o povo pecava, mais o povo trazia oferta ao altar, então gerava sacrifício, e o sacerdote tinha direito ao peito e à coxa. Com isso então eles pegavam e não queriam saber de nada do povo. Olha lá, e da maldade dele tem o desejo ardente. Olha o texto 9, que violento, irmãos. Olha só: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Porque a igreja é a cara do seu pastor. Se o seu pastor ama a palavra, você também vai amar a palavra. Se você amar o poder de Deus, o teu pastor também amará o poder de Deus. E se o teu pastor, ele gosta do poder de Deus, dos milagres de Deus, o teu povo também será. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Então o sacerdote que influencia o povo a buscar a presença de Deus. E quando nós colocamos diante do Senhor,
nós fazemos com que o povo de Deus ame a Deus, ame a sua palavra, ame a sua presença, ame a santidade e se arrependa dos pecados. Meus irmãos, nós não estamos no tempo de negociar com Satanás, nós não estamos aqui para trazer moeda de troca, não, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Não tem como o santo estar com o profano, não tem como nós andarmos em santidade em estar com o pecado. Então nós temos que separar e estar com o Senhor, porque nós amamos a palavra de Deus. Por isso que Ezequiel está falando, o seu sacerdote transgride a minha lei, enquanto que ele deveria obedecer e ensinar para o povo, profana as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Irmão, você sabe por que o templo era chamado de santo? Por causa que ele era diferente dos outros templos pagãos. Sabe por que o nosso Deus é santo? Por causa que ele é diferente dos outros deuses. Sabe por que o sacerdote era santo e tinha lâmina na sua testa, santidade ao Senhor? Porque ele era diferente dos outros sacerdotes pagãos. E sabe por que a igreja é santa? Porque a igreja é diferente do mundo. Nós somos separados do mundo. Nós não estamos num sistema mundano pecaminoso. Não, nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo da sua palavra. Nós somos sacerdote de Deus. Não negocie os seus valores, não negocie a sua fé, porque eu tenho certeza que daqui a pouco a fim da nossa fé, a salvação da nossa alma está próximo de chegarmos a Nova Jerusalém celestiais. 2, versículo 27, Ezequiel 22, 27. E os teus príncipes, no meio delas, são como lobos que arrebatam a presa. Que são os príncipes aqui? São os governadores, hoje representando os nossos presidentes, né? Governadores, prefeitos. Para derramar o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Então, nos dias de Ezequiel, que o povo é levado em cativeiro e fica 70 anos, os príncipes, as autoridades, os governos, os presidentes, estavam como lobos arrebatando a presa. Qual o fim? Para derramar sangue. E qual é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil? A luta dos lobos para pegar as ovelhas. Eles querem derramar sangue, eles querem destruir a alma, eles seguem a avareza. Por isso da corrupção. E a igreja, ela tem que estar viva, e a igreja não pode aceitar isso, porque é a igreja que tem a autoridade de Deus na terra, para reverter toda essa situação. É nós que temos o poder de Deus, irmãos, para mudar todo o cenário político de uma nação. A igreja tem grande influência para poder devastar qualquer obra de Satanás, porque o que a gente ligar aqui na terra é ligado no céu. Quando a igreja está unida em um só propósito, em um só objetivo, quando a igreja entende os propósitos de Deus, a igreja, ela avança e as obras do diabo é desfeita. Por isso, nós não podemos estar, irmãos, de acordo com a corrupção. Nós não podemos estar de acordo com o homossexualismo, o aborto, a depravação das nossas crianças, que é que os governos, os príncipes querem fazer, derramar sangue, ideologia de gênero, onde as meninas vão estar no mesmo banheiro dos meninos, os meninos das meninas, não vai ter mais isso, agora tem até gênero neutro. Porque os príncipes estão como os lobos, eles querem devorar. O Espírito Anticristo está por detrás de tudo isso, para a implantação do seu governo. Mas enquanto o Espírito Santo estiver na terra e estiver na igreja, eles não podem ter poder, porque o poder está conosco. Agora eu pergunto para você, crente, que ama o príncipe como lobo, que arrebata a presa, que derrama sangue, que destrói as almas, que segue de avareza. Você que é crente, eu estou falando para você que é crente, está no culto de ensino da palavra de Deus, você que concorda com tudo isso, será que você é crente em Cristo Jesus mesmo? Ah não, pastor, eu vou voltar porque é meu amigo, não interessa. O princípio, o valor cristão, ele é maior do que qualquer amizade. Por quê? Eu vou ler na Bíblia aqui, ó lá. Tiago, capítulo 4... Tiago 4:4, olha lá, Tiago 4:4, adúlteros,
adúlteras, espiritual está falando, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É melhor ficar com teu amigo vereador e prefeito, do que ficar com a amizade de Deus, né? Nós não estamos aqui para negociar valores, cristão. Nós não estamos aqui para negociar, crente. Nós estamos aqui para cumprir a verdade, porque contra a verdade, somente a verdade. Eu vou ler mais um aqui, meu Deus do céu. 1 João capítulo 2, está tudo na Bíblia. A Bíblia não é ultrapassada, está aqui, ó, mais atual que você pensa. Ó, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, pastor? Porque tudo que há no mundo, número 1, concupiscência da carne. 2, concupiscência dos olhos. 3, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vida eterna não tem nada com o mundo e seu sistema. A vida eterna só tem uma pessoa: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Ele que tem a vida eterna para você. Agora, como eu vou negociar com os príncipes? Como eu vou concordar com os sacerdotes que profanam a palavra de Deus, que profanam o povo de Deus, que não está nem aí para o povo de Deus? Irmãos, presta atenção. Os príncipes que querem destruir o povo de Deus, querem destruir a nação de Deus, querem destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja tem poder, a igreja tem autoridade, e eles sabem disso. Eles sabem mais do que os crentes que o governo de Deus na igreja é poderoso. E porque, irmão, e quando eu concordo com isso, presta atenção, quando eu concordo com tudo isso, certo? Seja no meu voto, seja na minha fala, seja no meu depoimento, quando eu concordo com isso, eu me torno um também. Então, por exemplo, se eu concordo com o homossexualismo, eu me torno um homossexual com ele. Está na Bíblia, está na Bíblia. Olha lá, Romanos capítulo 1, vamos ler? Vou ler aqui para vocês em nome de Jesus. Quando eu concordo com o aborto, eu sou assassino igual ele. Olha lá, vou ler o texto, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 28. Veja se não está escrito, irmão. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem as coisas que não convêm. 29. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Versículo 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora, o 32. Quem concorda com tudo isso que eu falei aqui nos versículos acima? 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também quem consente os que fazem. Não só quem faz, quem pratica mas quem concorda com eles também são. E nós não podemos, e sobre esses tais, a ira de Deus virá sobre eles, e você não pode fazer parte da ira de Deus, porque a igreja não tem nada com o mundo, com os prostitutos, com aqueles que querem profanar a fé cristã. Nós não temos nada com ele. O nosso negócio é com Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. Aleluia. Por isso, meu irmão, preste atenção qual caminho que você está indo, qual direção você está indo, com quem você está buscando conselho, quem você está ouvindo, qual é o seu endereço de caminho. Preste atenção, porque Deus está te alertando aqui, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, para você entender que estes tais não herdarão o reino de Deus. Mas se você faz parte desse reino, age diferente, muda a sua atitude, muda a sua visão, muda o seu pensamento, se converta dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pecados. É tempo ainda, porque Deus quer que você seja salvo, receba o gozo eterno, a salvação eterna. Não
desperdice esse momento de fé, de alegria no Espírito. Não perca a salvação da sua alma por qualquer momento, com qualquer vã de doutrina. Não, mas permaneça na fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Ele que nos garante a vitória. Irmãos, deixa eu falar só mais um negócio aqui, pastor, já vou encerrar. No capítulo 17 do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que vai vir uma mulher montada na besta. Essa mulher montada na besta, ela representa a igreja apóstata dos últimos dias, porque é ela que vai apresentar o anticristo ao mundo. Por que essa mulher está montada na besta? Porque a besta é o anticristo. Então o anticristo deixará com que esse líder da igreja apóstata, que hoje está se formando pelo Papa, que ele está liberando e agindo no ecumenismo, esse princípio de estar por cima é para identificar e dizer que ela está no controle, que esse líder vai estar no controle, mas no final ele vai ser destruído, tá certo? A partir daqui então, o que vai acontecer? O anticristo, que é o político, ele vai usar do sistema religioso para usar de plataforma para chegar ao poder. Por isso que no ano de eleição, está chegando próximo de eleição, as autoridades vêm para a igreja, para usar de plataforma para chegar ao poder, para depois quando chegar lá, massacrar e destruir a igreja. E isso é o espírito do anticristo que faz. E a partir daí então, nós podemos ver o quê? O que nós podemos ver? Balaão e Balaque, religião e autoridade, rei. E Balaão estava profetizando por dinheiro para Balaque. O Espírito está na igreja, não é o Espírito de Balaão, irmão. O Espírito está na igreja, é o Espírito Santo. E nós não negociamos com o Espírito de Balaão, nem o Espírito de Nimrod. Por quê? Porque esses dois sistemas, político com Nimrod, lá atrás, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, quando a Bíblia diz assim, e Nimrod foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, é uma tradução errada, infelizmente, porque a palavra diante ali quer dizer resistência a, ser contra a. E qual é a ordem de Deus? Espalhar, multiplicar, fecundar. E que Nimrod fez? Fez uma torre, uniu todo mundo. Por isso que Deus desceu para espalhar, porque Nimrod era um poderoso rebelde contra a autoridade de Deus, que Deus deu a ordem e ele revogou essa ordem para fazer uma torre até chegar aos céus. Primeiro sistema político de rebeldia, Babilônia. É por isso que no capítulo 17 de Apocalipse, o sistema de Nimrod, o sistema de Babel, que significa confusão, mas na língua babilônica significa porta de Deus. E Nimrod teve a chance de chegar na porta de Deus, mas não entrou, preferiu confusão. Está cheio de crente do mesmo espírito de Nimrod, está na porta de Deus, mas não entra, fica com duas caras, fica lá e cá. Deus não tem parte com o individualismo e nem com a divisão. Deus é único só. Entra pela porta de Deus, senão vai gerar confusão na sua vida. O sistema político quer usar o sistema religioso para chegar ao poder. Só que nós temos, irmãos, a autoridade de Deus, porque é Deus que coloca e é Deus que tira. Está na Bíblia, irmão. Romanos capítulo 13, muito simples, muito simples. Aleluia. Irmãos, por isso que a gente tem que votar no dos nossos, da fé, alerta igreja, preste atenção no caminho que você está tomando. Aleluia. Romanos 13, toda autoridade esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram, são ordenadas por quem? Por Deus, Deus que a institui. Agora a igreja que tem autoridade, presta atenção, nós temos autoridade, unimos, em um só pensamento, em um só objetivo, em um só propósito. Quando a igreja está unida aqui na terra, Deus lá no céu, Ele liga e institui através da atitude da igreja. É aí então que nós focamos e visualizamos o plano de Deus para nós entendermos e vivermos em paz aqui na terra e chegar no gozo celestial, em nome de Jesus Cristo. Por isso, eu alerto você aqui nessa noite, não fique compactuando como Israel compactuou, se aparta, saia, porque Deus, quando derramar sua ira, você não pode estar próximo dessas pessoas. Se distancie, porque Deus deixou a sua palavra para nós praticarmos. Vigia, ouve a voz do Senhor nessa noite e aparte-se da iniquidade em nome de Jesus Cristo.
Para eu encerrar aqui, Ezequiel 22, agora o terceiro grupo, que Ezequiel vai profetizar. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubada, vendo vaidade, predizendo mentira e dizendo, assim o Senhor Jeová, sei que o Senhor tivesse falado. Terceiro nível aqui, falso profeta, é o que está tendo hoje. Os falsos, além dos falsos sacerdotes, além dos falsos presidentes, governadores, falsas autoridades, agora os falsos profetas. Por quê? Porque Deus queria conserto, Deus queria arrependimento, Deus queria que eles deixassem o pecado, deixassem a idolatria, Deus queria que eles fizessem isso. Aí vem os profetas, compactuando com o povo, aí eles iam lá e profetizavam, assim diz o Senhor, paz e paz, vocês terão prosperidade, vocês terão chave, carro, vocês terão bênção, melhores empregos. Aí Deus falou, Ezequiel, eu não falei nada disso não, porque o tempo que nós estamos vivendo, Ezequiel, é para a gente se arrepender, é para a gente mudar a nossa atitude, Ezequiel. E aí os profetas vieram, irmão, em vez de tampar a brecha do muro, eles arremendaram com cal. Veja Ezequiel 13, Ezequiel 13, Ezequiel 13, versículo de número 10, veja se não está escrito, olha só, Ezequiel 13, 10, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e o outro reboca com cal não adubada, versículo 11, diz aos que rebocam com cal não adubada, ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá, porque não é tempo de paz, é tempo de nós restaurarmos as brechas, é tempo de nós se ajustarmos, é tempo de Deus parafusar, ajustar algumas coisas na nossa igreja, no corpo de Cristo, porque estão profetizando bonança, tudo isso é bênção, irmão, tudo isso está escrito na Bíblia, a prosperidade é bíblica, a palavra bênção no hebraico quer dizer beracá, quer dizer poder e autoridade para prosperar, e Jesus já nos abençoou, então nós temos poder e autoridade para prosperar, só que enquanto nós prosperamos, também tem que ter arrependimento, sem avareza, sem malícia, sem prostituição, sem dúbia pensamento. Por quê? Porque enquanto a igreja caminha para a prosperidade, ela não caminha para ser congelada, mas pelo contrário, para o fogo do Espírito aquecer, e nós alcançarmos as nações. Por isso que eles estavam fazendo o quê? Só remendando, estava lá o buraco, eles não queriam responsabilidade nenhuma. Ah não, é muito difícil isso, é muito difícil pregar arrependimento, não, é muito difícil, vamos remendar aqui com calma. É muito difícil falar sobre pecado na igreja, é muito difícil, vamos acabar com isso. Não, deixa, sem orar para o Espírito Santo, não, isso esquece. Curar, não, deixa os enfermos aí mesmo, deixa todo mundo aí frio, cru mesmo. Deixa aí, porque eles preferem remendar com cal. Eles preferem pegar a parede e só dar uma maquiada. Mas assim diz o Senhor Jeová para você, que gosta de maquiagem na parede. Haverá uma grande pancada de chuva, e aí eu quero ver a tua parede, o teu reboco, segurar a chuva que Jeová vai mandar. Eu quero ver a aparência, quando a chuva chegar, quando a prova chegar, quando a tribulação chegar, quero ver a aparência, se vai aparecer a brecha, ou você vai sustentar a força da chuva que Deus vai mandar, assim diz o Senhor. Está chegando o tempo no Brasil que começará a perseguição na igreja. Esse tempo está chegando, porque não tem avivamento sem perseguição. Então esse tempo está chegando. Ou você coloca firmeza no teu muro, ou a chuva que está vindo aí vai mostrar a sua fraqueza e a tua debilidade. Nós estamos aqui para remendar, é com cimento, é com firmeza. Coloca pedra, é argamassa, irmão, não é com cal não. Sai dessa aparência em nome de Jesus Cristo. Tira esse disfarce. Assim diz o Senhor: Deus separará quem está com a brecha e quem está com a brecha. Deus vai revelar os verdadeiros e os falsos. Deus vai revelar quem tem rotura e quem está cheio. Deus revelará nesses dias, porque a chuva está vindo.
E não é só a chuva não, olha o texto. E pedras grandes de saraivas, e um vento tempestuoso fenderá. Aí o Senhor vai perguntar para esses, versículo 12: ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está o reboco de que rebocastes? Profeta de Deus, para de contar mentira, para de usar de falsidade contra a igreja do Senhor, porque o Espírito Santo está na igreja, e o Espírito Santo que discerne na igreja do corpo todas as coisas. Você não tem como enganar a igreja do Senhor. Espírito de engano, estão igual os profetas de Acabe, passando, profetizando, mas Deus ainda tem os Micaías na casa de Deus. Deus ainda tem os Micaías que não vai arredar o pé. Não negaremos o nome do Senhor, não levaremos essa desonra para o nosso túmulo, e nem ficaremos aqui para ver a desonra, porque a nossa honra está nos céus, na Nova Jerusalém celestial. Não arrede o pé. Para eu encerrar, versículo 13: portanto assim diz o Senhor Jeová, olha só o texto: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grande pedras de saraiva na minha indignação, para consumir. Versículo 14: assim diz o Senhor: eu derribarei paredes que rebocaste com cal não adubada, e darei a ela por terra. Para qual objetivo? Qual objetivo? E o seu fundamento se descobrirá. Então para que Deus vai mandar chuva, a saraiva e o vento? Para ver onde você está fundado. Deus te conhece para de engano, Deus te conhece para de mentira. Deus ainda tem o espírito de profecia que está na igreja, ainda tem revelação, Deus ainda dá visão de madrugada, Deus ainda abre, acorda-nos de madrugada, faz nós perdermos sono para revelar, porque enquanto Saul estava fazendo aliança com Agag, Deus estava revelando para o profeta lá no quarto de madrugada. Não se deixe enganar, Deus revelará todas as coisas e mostrará o teu fundamento. Onde é que você está fundamentado? Onde é a tua pedra de esquina? Onde é a tua pedra fundamental? Onde você está colocando os seus pés? É na palavra de Deus? Ou você está sendo levado por qualquer vento de doutrina? Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, não seja como esses homens que se perderam no caminho, mas permaneça na fé, na esperança e no amor de Jesus Cristo. Permanece firme. Por quê? Porque Deus está procurando homens que estejam na brecha. E sabe qual é mais tremendo de tudo isso? Porque a ruptura foi feita, a brecha foi colocada. E a Bíblia diz no capítulo de número 25 de Jeremias, que foi colocada uma abertura na parede. E eles entraram lá na frente, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, aquele negócio todo, lá na frente, quando Neemias veio restaurar os muros, a Bíblia diz que ele colocou os umbrais das portas, e os inimigos ficaram muito bravos, muito bravos, muito bravos. Por que eles ficaram bravos? Porque o Neemias estava restaurando as brechas. Escute, Satanás não fica bravo quando você fecha a porta, porque lá tinha os umbrais, mas não tinha porta, o inimigo podia passar pela porta, mas ele queria passar pela brecha. Por quê? Porque a porta é Cristo, e o porteiro é o Espírito Santo. Então ele não consegue passar pela porta, então ele tem que entrar por onde? Pela brecha. Quando Neemias fechou as brechas, a Bíblia diz no capítulo de número 6, que os inimigos ficaram muito bravos, muito zangados, e é aí que o diabo ele vai perder, porque quando você fecha a brecha, não tem por onde ele entrar. Sabe como eles fizeram para entrar em Jerusalém? Eles ficaram 2 anos cavando, a partir de uma brecha, ficaram cavando, porque o diabo é insistente,
Ele sabe a oportunidade que ele tem, ele vai cavando, ele vai cavando, e ele vai cavando, ele vai cavando, até entrar na sua cidade. Por isso que você tem que deixar a sua cidade murada, para evitar que o inimigo entre. Mas quando os muros são derrubados, não tem como a cidade prevalecer. Então guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda a sua família, porque essa brecha não pode ser a entrada da porta do inimigo. Deus está te alertando aqui nessa noite, para você, no capítulo de número 22, 30, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando os muros, e estivesse na brecha perante mim sobre a terra, para que não a destruísse, mas ninguém achei. Espero que Deus te ache aqui nessa noite, que Deus ache os obreiros no altar, que Deus ache a gente na madrugada, que Deus ache a gente na palavra, que a gente possa usar a autoridade da igreja, e assim então desfazer as obras do diabo. Fica na brecha, permaneça na brecha, não saia da brecha, que Deus vai te achar, sabe aonde? É na brecha. Deus achou João Batista no deserto, mas você ele vai achar na brecha. Deus achou Moisés em cima do Horebe na sarça, mas você vai ser na brecha. Deus achou Davi de trás das malhadas, mas você vai ser na brecha, porque cada brecha no campo, de trás das malhadas, na sarça, no deserto, é uma brecha que Deus estava colocando para levantar uma geração do qual a palavra de Deus não fosse retirada e revogada. Deus conta com você, jovem. Deus conta com você, ancião. Deus conta com você, obreiro. Deus conta com você, mulher do ciclo de oração. Deus conta com vocês, adolescentes. Deus conta com o povo, com a igreja de Deus, porque o povo unido, as obras do diabo não prevalecem. Por isso, meus irmãos, fica na brecha, que Deus vai te encontrar lá. Assim diz o Senhor. Pai, te damos graça em nome de Jesus. Senhor, que o teu povo possa permanecer na brecha, que o teu povo não possa ceder, Senhor, que nós possamos continuar na tua palavra, possamos continuar, Senhor, com o teu avivamento. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos guarda, Senhor, cuida, nos protege, Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa casa, a nossa família, Senhor, desfaça as obras do diabo neste dia. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós adoramos um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que age. Ó Deus, guarda o teu povo, Senhor, guarda os obreiros da tua casa, que eles possam permanecer firme. Senhor, guarda o nosso pastor, continua dando poder, autoridade, enchendo ele do teu espírito, dando a revelação, Senhor, dando a visão do teu evangelho. Ó Deus, guarda o teu povo, que nós não possamos desanimar, que nós não possamos, Senhor Deus, ter os nossos joelhos desconjuntados, ó Senhor, mas que nós possamos estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Ó Deus, nós estamos na brecha. Dá reforço, Senhor, dá renovo, Senhor Deus, dá força ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós queremos permanecer na brecha e não sair da brecha, porque o Senhor está procurando em 2020, ó Senhor, aqueles que permanecem, em nome de Jesus.